Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. E hoje o começo desse vídeo vai ser bem rapidinho, mais um vídeo de rotina de encomenda, então bora lá pro vídeo. Gente, aqui a primeira coisa que eu vou pegar pra fazer vai ser pra finalizar esses bem casados, pra gente já terminar isso daqui logo. Ó, lembra que eu mostrei pra vocês? Então eu já vou pegar pra finalizar eles. Mas antes de tudo eu vou pegar a panela já pra colocar aqui os docinhos pra minha avó ir mexendo. Que aí enquanto eu finalizo aqui, ela finaliza a massa dos brigadeiros, né? Ela já faz rapidinho as massas. Ó, gente, aqui eu já peguei a primeira base de brigadeiro pra gente fazer, que é a de churros. Já dou a pré-mexida aqui certinho. Agora vou levar lá pra avó pra ela pegar o ponto. Enquanto isso, eu vou finalizando os bem casados. Essa massa aqui, ela fica uma massinha bem suave, porque ela é de canela e aí fica bem suave o gostinho dela. Essa receita, gente, vocês encontram ela aqui no canal em algum dos vídeos. Eu geralmente sempre passo pra vocês, né? Mas se você quiser ela mais detalhada e algumas outras receitas de brigadeiro mais detalhadas também, tá tudo lá no meu e-book, tá? E no e-book tem todas as receitas de brigadeiro, farinha láctea, café, meio amargo, cacau black, pistache, caipirinha, tem muita opção de brigadeiro no nosso e-book, tá? Aí eu vou deixar o link da compra do e-book aqui embaixo pra vocês, que tem várias opções de brigadeiros por lá. Enquanto a panela tá sendo mexida lá na cozinha, bora finalizar agora esses bem casados. Eu já fiz uns aqui. Ai, meu Deus, tá batendo reflexo ali. Já fiz alguns aqui, que eu filmei lá pro Instagram. Agora a gente vai filmar aqui pro canal também, né? Vou terminar aqui esses bem casados. Gente, só pra vocês verem que bem casado é um docinho chato de finalizar. Por quê? Porque é muito trabalho, né? É muito detalhezinho, a gente tem que cortar, rechear, embalar, depois passar a fitinha. Então, ó, agora são 10h27 e eu vou mostrar pra vocês quanto tempo eu levo pra fazer esses fitilhos aqui, só nesses daqui, porque esses daqui já foram, só nesses daqui. Vamos ver, 10h27 agora. Gente, agora são 10h47 e eu terminei de embalar. Não lembro que horas que eu comecei, mas terminei 10h47 não, ó, tô doida. 10h43. Terminei aqui os bem casados. Ai, que bonitinho, gente. Ai, eu adorei muito. Tá muito fofinho, ó. Muito, muito fofinho. E ele é grandinho, ó. Eu vendo bem casado a 4,20 a unidade, tá bom? Ah, gente, esqueci de falar. Essa caixa aqui, eu acho que eu não falei, mas se eu tiver falado, eu tô falando de novo. É a 37 por 37, tá? Que é a mesma caixa que eu uso aqui pros docinhos. E aí aqui couberam 49 unidades de bem casado, 50 aqui em cima, que é a quantidade que ela me pediu. E aí eu acho que vai dar pra mandar fechadinho, sim, mesmo com essa unidade aqui em cima. Gente, aqui o de brigadeiro já tá pronto, minha avó fez. Já tem um outro lá na cozinha de brigadeiro também. Aqui já tem a massa de churros, aqui é de beijinho, aqui é de ninho, que é pra recheio. E agora aqui eu vou colocar pra fazer o brigadeiro de café, que são 50 unidades. Gente, aqui já separei os docinhos, ó, aqui tem churros, café, brigadeiro. Falta mais uma de brigadeiro, mas já tá aqui esfriando certinho. E agora eu vou começar a pesar aqui, ó, a de beijinho, tá? De beijinho vai ser a primeira que a gente vai pesar. Gente, então, bora lá fazer esses docinhos, né? Comecei aqui pegando primeiro o nosso de beijinho. Já tinha tirado aqui do plástico filme, tudo certinho. E a gente vai começar a pesagem. Pro docinho de beijinho, eu peso também 13 gramas de massa, pra ter peso final de 15 gramas, tá? Porque como aqui eu uso o coco flocado, ele é um coco um pouquinho mais pesado do que o coco ralado normal mesmo.
Então, eu tenho que pesar ele com uma gramatura menorzinha, né, de 13 gramas, que aí quando eu passo no coco flocado, ele fica com peso final de 15 gramas. Justamente porque o coco flocado, ele é mais pesadinho, tá bom? Se você for usar o coco ralado mesmo, aquele bem fininho, aí pode pesar ele com 15 gramas de massa, pra você passar ele no coco ralado, porque o coco ralado ali em si, ele acaba não acrescentando tanto peso. Aí, gente, eu já tinha pesado todos os de beijinho e já tinha começado a pesar também o de churros. O de churros eu também peso aí com aproximadamente 12, 13 gramas de massa. Nesse caso, eu estava pesando com 13 gramas, tá bom? De massa pra conseguir aí... 13 não, gente, eu pesei com 12. O de churros, tá? Porque tem a pitanga de doce de leite que também pesa. Então, 12 gramas de massa junto com a pitanga de doce de leite finaliza aí o peso final de 15 gramas dos docinhos. Então, aqui, gente, já comecei aqui a finalizar os de beijinho. Passo eles no coco flocado, igual eu falei pra vocês, né? Coco flocado é vida, fica perfeito. Além de ficar muito gostoso o docinho, também fica bem bonitinho, porque ele fica com os pedacinhos de coco, né? Ai, maravilhoso, eu adoro. Desde que eu descobri o coco flocado há muito tempo atrás, eu só uso ele nas minhas produções. E aí ele é daquela marca Só Coco. Eu só encontrei o coco flocado dessa marca Só Coco em si. É um pouquinho mais caro, mas super vale a pena, tanto pra recheio como pra finalizar o docinho também, porque ele fica perfeito. Aí, basicamente, gente, boleou tudo, jogou no coco, dou uma boa de uma distribuída ali pra ter certeza que vai pegar coco em todos os docinhos. E uma segunda boleada, olha como fica os pedacinhos de coco em cima, fica maravilhoso. E, gente, a diferença do valor desse coco, por exemplo, eu geralmente pago 1 quilo nele, 1 quilo do Só Coco, né, o flocado, geralmente, assim, de 35 a 33 reais. Dos outros você encontra ali por 24, mais ou menos, então... Essa é a diferença de preço, né, em média mais ou menos, podendo variar de local para local, mas mesmo sendo aí tipo 10 reais de diferença ou até, às vezes até mais, vale a pena investir e fazer com o coco flocado. Bora pro brigadeiro? Bora pro brigadeiro. Temos aqui a nossa massa já pesadinha de brigadeiro. Pesei com 12 gramas, tá? Pra ter peso final de 15 gramas, porque o granulado ele é pesadinho. Então, a gente vai bolear e jogar aí no granulado. Lê, mas eu faço isso e meu granulado não gruda no meu docinho. Então, você vai precisar ativar a gordura do seu brigadeiro pra fazer com que esse granulado aí, de fato, grude no seu docinho, tá? Se o seu docinho tiver passado do ponto, tiver muito firme, ele não vai grudar o granulado com facilidade. E aí sim você vai ter que ativar a gordura do brigadeiro, né? Que é só você dar uma mexidinha nele, colocar no granulado e aí ele vai grudar certinho o granulado no docinho. Outra dica, gente, é que às vezes pode ser pouco granulado também que você tá colocando no recipiente, tá? Então é legal você ter aí um recipiente, eu sempre uso as formas, né, você sempre vem com bastante granulado, aí você pega, ó, envolve bem o brigadeiro aí no granulado, que aí todo ele vai ficar coberto, vai ficar bem certinho, ó, boleia uma segunda vez e coloca na forminha. Não tem segredo, tá? Bolear brigadeiro, de qualquer sabor, não só brigadeiro, é super tranquilo, é só você ter organização e fazer da forma correta. Se você tem dúvida como você faz pra calcular a quantidade dos brigadeiros, né, o valor, eu vou te ajudar rapidinho aqui durante esse vídeo, hein? Então vamos lá, pra você fazer a precificação do seu brigadeiro que você precisa. Você precisa saber com quantos brigadeiros você faz com um leite condensado e um creme de leite. Você precisa ver se você vai fazer docinho de 10 gramas, de 15 gramas, porque dependendo da quantidade, cada um tem um rendimento. Aqui no ateliê, eu uso 4 leite condensado e 4 cremes de leite pra fazer um cento de doces. Para os meus docinhos de brigadeiro, eu peso ele com 12 gramas de massa. Então, isso significa que para cada docinho eu uso 3 gramas de granulado. Sendo assim, 3 gramas de granulado para 100 doces, certamente nós temos 300 gramas de granulado aí. Então, aqui eu já consegui descobrir qual é a quantidade de material que eu utilizo para fazer 100 brigadeiros, né, levando em conta o leite condensado e o creme de leite. Pra você fazer em relação ao chocolate em pó, gente, é a mesma coisa, tá? É uma regra de 3 que você vai fazer aí da mesma forma que eu fiz pra descobrir o granulado. Então, gente, vamos supor que o meu preço de custo, contando leite condensado, creme de leite, granulado e o chocolate em pó, pra fazer um cento de docinhos, vamos supor, tá? É um exemplo que eu tô dando pra vocês. Vamos supor que eu gastei aí R$35 apenas com os insumos. Então, em cima desses R$35, nós vamos colocar aí mais 25%, que são os gastos incalculáveis.
O que seriam os gastos incalculáveis? Seria o detergente, seria a água, seria o gás, seria tudo isso que você não consegue saber quanto você gasta para fazer um brigadeiro. Eu não sei quanto de água, quanto de leite, quanto de detergente eu uso para fazer um centro de doce. Então, isso entra como gasto incalculável. Então, depois que a gente pegou nossos R$35, colocou 25% de gasto incalculável, agora a gente vai fazer vezes 3, tá, gente? Por que vezes 3? Porque você tem aí o seu lucro e a sua mão de obra que você tá tirando, então você precisa fazer vezes 3, tá? Fazendo vezes 3, deu R$131,25. Só depois de você ter feito a porcentagem dos 25% e ter feito vezes 3, que você acrescenta a sua embalagem, tá? Porque geralmente você não sai ganhando nenhuma porcentagem em cima da embalagem. Então, vamos supor que aqui no ateliê eu pago R$7,50 na minha caixa. E aí tem as forminhas também. Vamos supor, tá, gente, que com as forminhas a pétala eu gasto R$5 e com as forminhas normais aí eu gasto 3. Totalizando assim, R$146,75. Então, o meu preço de venda desse meu centro de brigadeiro seria R$146,75. Gente, isso que eu tô fazendo pra vocês é só um exemplo, tá? É só um exemplo desses R$35 que eu gastei. Vocês precisam saber quanto que vocês de fato gastam aí pra fazer um centro de doces, né? Pra vocês conseguirem precificar os seus doces. O que vocês precisam levar em consideração sempre que vocês forem fazer a precificação, colocar os 25% e fazer o vezes 3. E só depois disso vocês colocam o valor da embalagem, porque você não sai ganhando em cima deles, tá? E aí você fazendo isso, você tem que fazer isso de acordo com todos os sabores que você vai trabalhar aí no seu cardápio. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí, foi uma forma bem breve de falar, né? Enquanto eu tava boleando o brigadeiro de café aí, eu tentei ajudar vocês aí de uma forma que eu faço aqui no ateliê e espero que eu tenha conseguido. Se não conseguir, gente, desculpa, mas eu tentei, tá? É só vocês colocarem em prática essa forma de precificação que dá super certo. E agora vamos finalizar os nossos docinhos, né? Agora vamos voltar aqui pro foco do nosso vídeo, que era a finalização dos doces. Tô vindo carimbando aí, utilizei o pó de decoração dourado da Fabi. E aí pro de café, tô usando as alianças que nós temos aí do carimbo, né? Pra poder carimbar certinho. E aí vocês me perguntam, Lê, você cobra mais pelo carimbo? Não, gente, não cobra mais pelo carimbo. Eu acho que o carimbo é uma forma de eu conseguir cativar meu cliente, então eu acabo não cobrando o valor do carimbo à parte não, tá? Eu só cobro realmente pra personalizar os docinhos coloridos. Mas quando é com carimbo assim, eu não cobro não. Depois que eu finalizei todo o de café com as alianças, a gente vai finalizando aí o de churros. Esse bico, gente, é o bico 32 da Wilton. E eu gosto de usar o doce de leite pronto, porque eu acho ele bem mais consistente pra trabalhar com o bico, tá? Então você pode estar usando aí doce de leite da Oliveira, pode usar o doce de leite da Mumu também, que é bem gostoso. Pode usar o doce de leite da Itambé, são só algumas opções pra vocês, tá? Pode cozinhar o doce de leite e usar ele cozido? Até pode, mas depois de um tempo ele acaba derretendo. Por mais que você deixe ele mais tempo na pressão, eu não sinto segurança naquele doce de leite pra trabalho com bico. Eu acho que ele fica muito molinho depois, então por isso que eu prefiro usar o doce de leite aí já pronto, porque ele é bem mais consistente. E mesmo que fique fora da geladeira aí, até porque você não pode colocar ele dentro da geladeira, né? Já que ele é um docinho aí que tem um confeito de açúcar, se você colocar na geladeira ele vai melar. Então, trabalhando dessa forma tem mais segurança e seu docinho fica bonito por mais tempo. E assim ficaram nossos docinhos, gente. Aqui tem 50 churros, 50 café. Essa forminha aqui é número 5 e a caixa 37 por 37. Aqui tem brigadeiro e beijinho. Aqui tem 50 brigadeiros e aqui tem mais 50 pra completar o 100, porque de brigadeiro eram 100, né? E aí de beijinho era 50 mesmo. Gente, agora aí, bora fazer o nosso bolinho. Tô aí misturando meu leite em pó, né, meu leitinho no chantilly antes de ligar a batedeira, pra não voar, né, leite em pó em todo canto. Então, sempre faço esse processo que é muito importante também pra não ficar com gruminho, tá? E aí, enquanto ia batendo, eu já comecei aí a preparar o meu bolo. Esse bolinho era um bolinho de andar, tá, gente? Pro casamento também. Ela retirou o bolo um dia antes da festa, então tinha que tomar os cuidados aí em relação ao armazenamento na geladeira e tudo mais, justamente pro chantilly não rachar, por mais hidratado que ele estivesse.
Esse bolinho aí, gente, era um bolinho de 20 centímetros, tá? E aí que tá outro ponto, gente. O bolo de baixo, ela pediu verdadeiro e o de cima ela pediu fake. Então, esse bolinho de baixo, igual eu falei, é de 20 centímetros, massa de baunilha do nosso curso, recheio de creme com abacaxi. O de cima, né, igual eu falei, teve 15 centímetros, mas era um bolinho fake. Então, a nossa principal preocupação aí, né, de certa forma, era o bolinho de baixo, já que o bolinho de cima, ele não acrescentava peso nenhum ali no nosso bolo, tá? Quando são os 2 andares verdadeiros, eu, Letícia, gosto de fazer blindagem. Tem confeiteira que não vê necessidade e trabalha com bolo de andar sem blindagem. Porém, eu prefiro, sim, que seja bolo de andar com blindagem nos 2 bolos, quando verdadeiros, para minha segurança, para a segurança do meu cliente, para ficar mais fácil para ele transportar, isso é coisa minha que eu prefiro. E aí, gente, o que acontece? Esse meu bolo ia ser todo trabalhado em chantilly branco. Então, vocês viram aí que eu troquei o batedor da minha batedeira, né? Eu coloquei a raquete. E aí, eu vim hidratando na própria batedeira. Fui colocando leite condensado aí e fui mexendo bem com a batedeira até ele ficar bem hidratado, tá? Eu fiz isso por quê? Porque eu fui hidratar uma quantidade de chantilly maior de uma vez. Fica mais prático. Depois, se eu precisar, eu só dou uma reforçadinha ali na mão e já era. Mas, para você fazer essa hidratação na batedeira, você precisa utilizar o batedor raquete, tá? Não dá pra ser aí o batedor, o normal mesmo, né? O globo, porque senão ele não vai hidratar. Então, aqui, gente, eu comecei primeiro a fazer a aplicação do chantilly branco no bolo de baixo, depois a gente decora o outro bolinho de cima, e aí vocês vão ver como que eu vou fazer dessa vez, tá? Vim aplicando aí o meu chantilly, já hidratei ele com leite condensado igual vocês viram, e a gente só vem fazendo a aplicação. Esse bolinho aí, ele foi um bolinho bem tranquilo de ser decorado e bem simples também, então não tem muito segredo nem na estruturação e nem na decoração. A aplicação do chantilly feita, gente, agora a gente vem aí alisando. Esse que eu utilizei foi o Amélia Supreme, ele deixou um acabamento bem legal aí no bolo, eu gostei bastante. E aí depois que eu fiz o alisamento, vocês viram que a minha quininha subiu bastante, né? E aí com isso a gente vem tirando um pouquinho do excesso da quina, pra depois não dificultar na hora da gente continuar o alisamento, né? Já que a quina, consequentemente, conforme você vai alisando a lateral, ela vai subindo em cima. Se tiver barulho de moto, vocês ignorem, já que isso é normal já. Eu acho que todo fundo de vídeo meu aparece um barulho de moto, gente, mas impossível. Já é algo aí que a gente está presente em todos os meus vídeos, né? Gente, eu tirei um pouquinho do excesso da parte de cima do bolo dessa forma, porque depois a gente ia vir encaixando aí o bolinho fake, tá? Então eu tirei um pouquinho do excesso do chantilly em cima e já vim fazendo a minha espátula de textura na lateral. Vou deixar a quina imperfeita? Sim, vou deixar a quina imperfeita porque foi o modelo que a cliente me pediu e no modelo tinha quina imperfeita. Então, só vim aí mesmo passando a espátula de textura e basicamente nosso bolinho da parte de baixo já estava pronto. Passei aí, gente, um pouquinho de glucose na minha bailarina pra poder grudar o bolo fake. O meu outro bolo verdadeiro eu tinha deixado na geladeira e aí eu vim grudando o bolo fake porque eu ia decorar ele diretamente na bailarina, tá? E assim, gente, da próxima vez, a última coisa que eu vou passar nesse bolo vai ser glucose na parte de baixo, pra grudar. Porque depois fica um caos pra conseguir tirar ele, porque a glucose, ela literalmente gruda o negócio. Fica muito difícil de tirar, então, da próxima vez, eu passo qualquer coisa, brigadeiro, coloco uma fita, qualquer coisa pra grudar, menos a glucose, porque depois fica insuportável pra tirar. Mas, de certa forma, deu certo depois no final, vocês vão ver por aí. Continuei fazendo a aplicação aí do meu chantilly no meu bolo fake. Esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. No caso, por ser um bolo fake, não precisa fazer a pré-camada, né, em chantilly. A gente só vem realmente aplicando o chantilly branquinho já hidratado para depois espatular. A espátula de textura, gente, a mesma espátula de textura da parte de baixo do bolo, tá? E o meu chantilly ali, ele estava bem hidratadinho, porque senão poderia aí, né, correr o risco dele ressecar na geladeira. A cliente optou por tirar o bolo um dia antes, né, gente? Tirar o bolo um dia antes porque no dia do casamento em si, ela não ia ter tempo. Tava tudo muito corrido, então ela retirou o bolo na sexta-feira
e ela ia consumir ele apenas no sábado, tá? E aí, nesse caso, quando eu tava decorando o bolo, era mais ou menos umas 8 horas da noite, porque ela ia vir retirar às 9. Quando é casos assim, que a cliente só vai consumir o bolo, por exemplo, no dia seguinte, eu tento deixar ele o mais próximo, assim, pra entregar, sabe? Pra decorar. Então, se ela ia vir retirar às 9, eu comecei a decorar esse bolo mais ou menos umas 7h30, já tava aí nesse segundo passo, mais ou menos, era umas 8 horas. Porque quanto menos tempo esse bolo ficar exposto na geladeira, melhor, né? Então, eu terminei de decorar, era mais ou menos umas 8h30. E aí, depois, a cliente veio retirar e passou aí durante a noite na geladeira. Então, não ficou tanto tempo assim, né? Ele exposto na geladeira. E assim, gente, tava perfeito no dia seguinte. Ela me mandou uma foto depois que super durou. Bora, gente, pra pior parte agora, que é passar um bolo pra cima do outro. No bolo fake, eu peguei um palito de churrasco e finquei ali no meio, pra ficar mais fácil de eu manusear ele. E aí, gente, eu peguei uma faquinha, e a faquinha eu passei bem levemente na parte de baixo do bolo, tá? Só pra vir soltando ele um pouquinho. Porque igual eu falei pra vocês, a glucose eu tinha prendido e tava bem firme. Depois eu peguei a minha espátula, e aí, gente, ó o negocinho que aconteceu ali. Puxei o bolo, ele saiu, mas lembra da glucose? Pois bem, olha a bem da glucose ali penduradinha. E aí eu fui inventar de segurar o bolo com uma mão só. Ih, o bolo quase virou. Gente, foi momentos de tensões, porque eu fui puxar o excesso da glucose que tinha embaixo do bolo. E aí eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E nesse momento ali o bolo quase virou, mas depois deu tudo certo. E aí, ó, você só posiciona depois o bolo bem certinho na parte de cima. Não tem segredo, gente. É muito mais tranquilo do que aparenta, tá? O que me pegou aí realmente foi na parte da glucose, que a glucose nunca mais faço com ela. E não usem também porque a bichinha é chata. Mas depois, gente, você levantou, posicionou ali em cima do bolo certinho, viu se tá no meiozinho e já era. E aí com isso, você só retira aí girando, né, o seu palitinho de churrasco e seu bolo já tá posicionado. Aí na visão onde eu deixei vocês, parece que o bolo tá o quê? Parece que ele tá estufado. Mas o que acontece, gente, a visão que vocês estão tendo daqui em relação à quina, né, a quina imperfeita do bolo, porque fica ali mais altinha, então dá essa sensação mesmo. Depois vocês vão ver que eu mostro o bolo mais de frente pra vocês, né, mais de perto, e ele tá super tranquilo. E é óbvio, né, gente, que em um bolinho desse não poderia faltar glitter, então eu vou usar aí o Glitz Cristal da Fab. Minha mão já tava toda brilhante. E assim, Glitz Cristal é maravilhoso, dá um brilho super sutil no bolo. Fica lindo, gente, lindo, lindo, lindo. E aí eu comecei a borrifar no meu bolinho aí. De longe, assim, não dá pra vocês verem, né, gente? Mas de pertinho vocês vão ver como que ficou depois. Agora, gente, a parte que eu mais gosto, a finalização com as flores. Elas já estavam bem higienizadas, eu só coloquei um pouquinho de chantilly na parte de cima e vim enfiando elas aí e finalizando o bolo com as florzinhas. Gente, o bolo ficou assim, ó. Olha, primeiramente esse glitter, que maravilhoso que ficou aqui. Aqui, aí ele ficou assim, aqui tem o topo e o bolinho aqui. E aqui eu quis mostrar pra vocês como eu faço pra passar o bolo pra embalagem. Gente, é só levantar e colocar em cima da embalagem. Não tem muito segredo. Eu coloquei um pouquinho ali de brigadeiro, igual vocês viram, né? Só pra tampar, deixar bem firme mesmo. E já era, ó. Depois eu fiz essa embalagem aí improvisada, que eu grudei uma tampa na outra, pra conseguir mandar o bolinho fechado, né, já que ficaria na geladeira, né, então pelo menos pra ele ficar mais protegido. E ficou pronto o nosso bolinho. Gente, esse bolo de andar, ela vai consumir amanhã só. Hoje é sexta, ela vai consumir no sábado, ela só tá vindo buscar hoje porque amanhã ela não vai ter tempo, que é de casamento, né. E aí, quando a gente retira um bolo que já tá confeitado em um dia e deixa ele na geladeira até o dia seguinte, a gente tem que tomar alguns cuidados. O principal é você deixar ele embalado e a geladeira no termostato no mínimo, né? Só que assim, bolo de andar, como a gente vai fazer pra embalar um bolo de andar? É muito difícil, não tem nem como, às vezes, embalar um bolo de andar. E aí, tava aqui pensando com as minhas cacholas, com a minha cachola no caso, o que eu poderia fazer pra gente conseguir embalar esse bolo. E aí eu consegui, vou mostrar pra vocês. Gente, eu consegui embalar o bolo. Essa aqui é uma embalagem G80.
alta. E essa aqui é uma embalagem G60 alta. Se você for fazer isso, a de baixo precisa ser a maior e a de cima a menor. Então, eu peguei a de baixo, eu recortei aqui o centro dela e peguei a de cima e recortei o centro. A de baixo, na verdade, eu recortei mais larga, né? Eu recortei aqui, ó. E a de cima, eu só recortei aqui pra ficar com essa parte do topo pra fora. E aí, eu peguei cola quente e grudei aqui, ó, em toda a lateral, unindo as duas embalagens. E aí eu consegui deixar o bolo de andar embalado. Por quê? Porque aí ele vai ficar na geladeira, não fica com o gelo da geladeira tão em contato com ele, fica mais preservado e corre menos risco de acontecer rachaduras, né? Meu chantininho tá bem hidratadinho, ó. Tá bem hidratado, mas mesmo assim, com a temperatura da geladeira, podia correr o risco aqui dele rachar, né? Porque se estiver muito gelada. Então assim, dá uma segurança a mais aí e eu consegui embalar certinho. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue no Instagram também, porque por lá eu sempre fico mais ao vivo aqui pra vocês, né? Ao vivo e a cores, literalmente. Eu fico muito mais presente por lá, converso com vocês no direct, a gente vai se comunicando melhor. E vocês acompanham mais o meu dia a dia aí também, de fato, em tempo real, tá bom? Então é isso. Já deixa o seu like aqui no canal pra me ajudar, por favor. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.